Oi, que trajetória fizemos até aqui, hein? Já estamos no 6º e último episódio da temporada de estreia do Eloquente, o podcast da socioeconomia. O preço de um planeta melhor foi o tema que nos guiou até aqui. Vamos para a conversa de hoje, porque ainda tem muita coisa que precisamos pensar e repensar sobre a maneira como consumimos. Vem com a gente? Então vamos nessa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eloquente, o podcast da socioeconomia. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Olha que não existe mais metafísica no mundo senão chocolates. Quando Fernando Pessoa escreveu esse poema no começo do século passado, a pequena podia comer chocolates tranquilamente. Hoje essa pequena que vai comer o chocolate tem muita metafísica para se preocupar, porque ela tem que se preocupar com a saturação da gordura, com os ultraprocessados, com a remuneração da cadeia produtiva, com o relatório de sustentabilidade da empresa que produz o chocolate, com as condições climáticas da região onde o cacau é cultivado. Afinal, pode ser até que o chocolate um dia acabe, e isso tudo deixa a experiência de consumo muito mais complexa. Agora, você realmente pensa nisso quando você está comprando, ou você só acha que o mundo está ficando chato demais? Obrigado por ouvir Eloquente, o podcast da socioeconomia. E no último episódio dessa primeira temporada, nós vamos falar sobre o poder de transformação das nossas escolhas. Os convidados dessa conversa vão, de alguma forma, amarrar todos os debates que a gente teve até aqui, e são o CEO ativista do Grupo Gaia, João Pacífico, e o diretor-presidente do Instituto Acatu, Hélio Matar. Quero agradecer imensamente a presença de vocês e espero que vocês tenham um chocolate aí para acompanhar a nossa conversa. Obrigado, Sandro. Eu adoro chocolate. Eu vou falar que uma das coisas que eu mais gosto na vida é chocolate, mas eu não trouxe para esse podcast agora. Então, se você tivesse lembrado isso antes, seria um prazer. Mas acho que vai ser tão gostoso esse papo quanto comer um chocolate. Deixa eu contar uma coisa para vocês. No primeiro episódio dessa temporada, a gente ouviu motoristas de aplicativos que diziam achar que os consumidores estão preocupados, no final das contas, só com o preço. Então eles não acreditavam que alguém deixava de escolher um aplicativo por saber que o aplicativo precarizava ainda mais a condição de trabalho do motorista. O que o consumidor queria mesmo era encontrar o meio de transporte mais barato. Então a gente está falando aí de equilíbrio nas nossas escolhas, e a gente sabe que o orçamento é apertado e às vezes é difícil fazer a conta fechar. E as pessoas acabam escolhendo apenas o mais barato. E a gente sabe que o mais barato pode ter a maior pegada ambiental e social. Como é que a gente coloca tudo isso na balança e provoca uma transformação? Eu queria ouvir o Hélio, que há tanto tempo trabalha com consumo e acompanhou provavelmente até uma evolução no comportamento do consumidor. Acho que vale a pena a gente pensar nessa questão, primeiro de maneira genérica, e ver que é uma questão que para o consumidor é uma situação multifacetada, é uma situação em que ele tem muitas variáveis para considerar. O consumidor está bombardeado por informação o tempo todo. Normalmente, quando ele vai tomar uma decisão, ele não vai estar com a informação digerida na frente dele. Ele vai ter um ou outro pedaço de informação. O que ele tem de informação que efetivamente ele pode usar? A marca. A marca do produto para o consumidor é uma marca que ou vai ser uma marca mais sustentável ou não. E ele, então, vai tomar a decisão se ele quer aquele produto, porque a marca, na percepção dele, qualquer que seja a forma como ele tenha chegado a essa percepção, a marca é mais sustentável ou a marca não é. O Uber, por exemplo, que você mencionou, se tornou um símbolo de uma marca menos sustentável, justamente por conta da exploração que é feita dos motoristas. O consumidor percebe, sim, essa exploração. Uma pesquisa recente do Acatu
A gente viu que nos consumidores online, as principais preocupações do consumidor são com a pessoa que vai entregar o produto e com a embalagem. Claro que ele diz que a conveniência é ótima. No entanto, o consumidor está sim preocupado com esses dois elementos. Da mesma forma no caso do Uber. Agora, como resolver essa questão da consciência do consumo ser levada à prática? O consumidor não está sozinho nesse processo. Ele depende de governo regulando, ele depende das empresas informando, ele depende das empresas definindo corretamente o produto do ponto de vista da sustentabilidade, ele depende de educação, seja pública por parte do governo, seja por parte de organizações sem fins lucrativos, para que tenha a consciência de que faz diferença a ação de um consumidor, porque o consumidor não é só. Ele é a família dele, é ele e os amigos dele, ele é a comunidade dele. Um consumidor são várias pessoas que seguem numa mesma tendência, uma mesma norma social de como consumir. Então, ele tem muito peso, sim. Agora, é preciso que ele seja informado. E para ser informado, ele precisa de informação clara, compreensível, consistente, no momento da compra e transparente. Isso é um desafio enorme que não está resolvido nem no Brasil e nem fora do Brasil. Sabe? Mas voltando à questão do orçamento, porque o consumidor pode estar bem educado e pode ter consciência, mas ainda assim ele tem um orçamento a cumprir que não permite com que ele faça determinadas escolhas, né? Então, queria ouvir o João da transformação possível. Quer dizer, essa transformação é possível para quem tem dinheiro e educação? Ou a gente consegue pensar em uma mudança mais coletiva, mais abrangente e mais inclusiva? E esse ponto é ótimo, né? Eu não sou especialista como o Hélio, mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou muito ligado à questão, algumas questões, desigualdade, por exemplo, e a questão ambiental também. Mas quando você vai ver no Brasil ainda o carro elétrico, ele é um preço muito proibitivo, né? Proibitivo o preço, proibitivo a várias coisas. Então, eu acho que em algum momento você tem que considerar também uma pessoa de baixa renda que até queira comer um produto orgânico, sem agrotóxico, que vem do agricultor familiar, se esse preço é razoavelmente acima do que ela consegue suportar na vida dela, ela vai infelizmente ter que comprar outra coisa. Então, no Brasil, infelizmente, a gente tem essa questão de desigualdade muito grande que acontece. Mas eu concordo em absoluto com o Hélio, e o que eu acho é que essa questão de levar informação para as pessoas e uma informação confiável, isso vai mudar cada vez mais o perfil de consumo das pessoas. Pensando, eu tenho um exemplo recente que a gente fez na área de investimentos. Em 2021, nós emitimos um título que qualquer pessoa pudesse investir a partir de R$100 em cooperativas do MST, na agricultura familiar agroecológica ligada ao movimento social. O dinheiro, infelizmente, é muito concentrado no Brasil também as opções de investimento. Você não tem muito onde investir com consciência, infelizmente, ainda no Brasil. E foi uma experiência muito interessante, porque era uma taxa de juros baixa até, tá? Era uma taxa de juros baixa, não era uma taxa de juros alta, mas com um propósito muito grande, com orçamento de marketing foi zero, literalmente zero, não teve nenhum real de marketing, e é uma oferta muito regulada pela CVM, então a gente não podia, a única vez que eu pude falar publicamente foi numa live fechada no YouTube, então assim, é muito restrito tudo, não teve nenhum banco envolvido, tá? Nenhum grande banco, nada disso, e mesmo assim tivemos mais de 5.000 pessoas interessadas em investir nisso, 1.500 conseguiram investir, mais de 3.000 ficaram de fora, porque lotou o investimento. E aí você vai lá e vê, e era a partir de R$100. Então, nesse caso, tiveram várias pessoas que investiram R$100, pessoas que tinham um poder aquisitivo menor, mas que apostaram nisso, falaram, eu quero investir com consciência num produto que eu acredito. Poderia investir em outras coisas que têm uma rentabilidade maior. E as pessoas com menor poder aquisitivo investiram, e teve pessoas também, que eu acabei conhecendo, fiquei sabendo, com poder aquisitivo maior, que também investiram. Então, isso comprova um pouco a tese de que se dentro de um parâmetro razoável, com informação, as pessoas elas estão dispostas, nesse caso, a perder um pouco de rentabilidade em prol de uma causa, em prol de uma coisa que é maior do que elas. Eu quero complementar, se você me permitir, e complementar o que o João está dizendo. A pesquisa de 21 do Acatu
mostrou que 57% dos consumidores brasileiros dizem que estão dispostos a pagar mais caro por um produto que tenha garantias, ou seja, confiável do ponto de vista de proteção ambiental e social. 57%. 57% não representa apenas a classe alta brasileira ou a classe A e B. Ele representa muito mais do que isso. Quer dizer, certamente grande parte da classe C está aí também. Então a classe C está dizendo que pagaria a mais. A pergunta é, será que ela paga mesmo? E eu diria o seguinte, eu não tenho nenhuma dúvida de que as pessoas, justamente na linha do que o João acabou de dizer, as pessoas tendo segurança de que há um valor, um propósito, seja de defesa ambiental, seja de defesa social, associada ao produto, as pessoas estão dispostas a pagar. Prova disso é que marcas que são muito conhecidas no mercado e que são marcas tidas como sustentáveis têm produtos mais caros que os dos seus concorrentes. E essas são empresas que, como a Native, a Natura, elas estão crescendo no mercado e os produtos são mais caros. As pessoas reconhecem na marca a partir daquilo que aquela marca, aquela empresa vem fazendo ao longo de muito tempo, como sendo uma marca mais sustentável e estão dispostas a pagar por isso. E complementando o que o Hélio falou, lógico, ninguém gosta de pagar algo caro. Naturalmente, eu acredito que em grande parte dos mercados, um produto mais sustentável, ele tende, sem exploração social, ele tende a ser um pouco mais caro. Porque essa empresa está pagando, o agricultor familiar ele está recebendo um preço justo pelo trabalho dele. O entregador, digamos que tenha um aplicativo que realmente tome cuidado com os seus entregadores, ele vai ter que pagar um pouco mais. E é isso mesmo, e o consumidor está cada vez mais... se você sabe que essa blusa que você está vestindo, ela teve uma pessoa com um trabalho análogo à escravidão que produziu aquilo, nossa, acho que muita gente não compraria mesmo que fosse mais barata, né? Vocês dois estressaram o fato de que a informação consistente no lugar correto induz a uma compra melhor ou uma compra mais bem informada. Agora, a gente sabe que na sociedade que a gente vive, o consumo ele é um ato de prazer, né? Eu estou passeando no shopping, compro um determinado produto porque aquilo me faz bem. E aí esse sentimento de faz bem, que é praticamente um sentimento hedonista, ele não vai contra essa coisa da consciência de comprar o produto e estar pensando em toda a cadeia, em todas as mazelas historicamente acumuladas naquela cadeia que leva aquele produto que ele está comprando. Essas coisas andam juntas. A pessoa que vai fazer essa compra, no momento da compra, ela não vai pensar nesse conjunto enorme de fatores e atributos. O que ela vai saber é qual é a marca desse produto. E essa marca, de alguma maneira, terá chegado a ela como sendo uma marca diferenciada do ponto de vista de proteção ambiental ou proteção social. Como é que essa marca chegou a ela com essa reputação? É uma questão de marcas que, ao longo de muito tempo, vieram agindo a favor do meio ambiente, a favor da sociedade, a favor dos dois, de maneira consistente, contínua e redundante em termos de informação. Quer dizer, a pessoa é informada sobre o que aquela marca está fazendo pela televisão, pelo rádio, pela rede social, pelo amigo, pela família. E isso, aos poucos, vai formando a reputação de sustentabilidade. Portanto, é importante dizer, eu acho que é importantíssima a sua pergunta, mas será que a pessoa vai precisar fazer todo um raciocínio e conseguir um monte de informações e tal para conseguir comprar? Não é assim que vai funcionar. Esse raciocínio e essas informações terão vindo ao longo do tempo. E isso terá formado a reputação de sustentabilidade. A exceção a isso será quando a gente tiver um sistema, e aí o Acatu nesse momento está trabalhando nisso, existem outras entidades no mundo trabalhando, que permita ao consumidor olhar, por exemplo, se ele está comprando virtualmente ou presencialmente, olhar na embalagem e ver determinados símbolos que ele reconhece. E aí ele vai fazer a escolha porque tem esses símbolos que ele reconhece. Mesmo que a marca não seja tão conhecida, mas aqueles símbolos são confiáveis para ele e representam coisas que ele valoriza. Não tem mão de obra equivalente à escravidão, não há desmatamento, há um bom cuidado com a natureza e assim por diante. Cuidado com água, cuidado com mudança climática, que é um ponto que está extremamente importante para o consumidor.
ele vai ter essa informação em mais algum tempo. Hoje, infelizmente, não tem, ou vem via reputação, ou não vai vir. E complementando, então, essa fala do Hélio, não basta propaganda. Eu vou dar um exemplo. Se você for olhar, sendo até um pouco polêmico, mas enfim, se você for... Eu sou do mercado financeiro, então eu consigo falar com bastante propriedade dos bancos, tá? Não vou citar nomes, mas se você for olhar a propaganda dos bancos, você vai se emocionar, né? Se um ET chega aqui na planeta Terra e começa a assistir propaganda do banco, nossa, que os bancos são a melhor coisa do Brasil, do mundo, né? Olha que família feliz, diversa, tal. Mas o cliente tem conta no banco, ele já chegou para o banco e pediu um empréstimo, ele sabe o nível de tarifas que o banco cobra, ou para quem que o banco empresta dinheiro, se pesquisa um pouco mais, vê que ele empresta dinheiro para energia suja, enfim. Então não adianta o banco fazer a propaganda mais bonita do mundo, que eu já fiz até pesquisas sem nenhum cunho estatístico ou validade assim, mas no LinkedIn, perguntando para ver a reputação dos bancos, é baixíssima. É baixíssimo, é que você tem no Brasil meia dúzia de bancos. Então você vai lá e coloca o dinheiro lá, eu coloco o dinheiro lá também. Mas então não adianta só fazer uma propaganda bonita. E aquilo que o Hélio falou muito bem, tem que ter uma consistência, né? Tem que ter uma consistência de ações, tem que ter uma coerência entre a propaganda e a atitude na ponta, que a gente vê, por exemplo, com empresas como a Natura, que foi um exemplo citado aqui. Então, a Natura, você sabe que ela está lá ajudando pequenas comunidades na Amazônia, de ribeirinhos, tem o produto Ecos, que é assim, assado. A pessoa, ela vê isso. A propaganda dela, ela é coerente com as ações da Natura. Então, você gosta de comprar na Natura porque você sabe disso tudo. Aquela marca que você tem uma proximidade maior. Tem uma pequena parcela de consumidores que só olha preço. Mas eu acho que cada vez mais isso aqui vai mudar, né? O próprio Fábio Barbosa, acho que trabalhou com vocês todos aí, ele fala, né, que todo dia sai do mercado algum consumidor que não é consciente e entra alguém que é mais consciente. Então, as novas gerações, que elas já vieram sabendo, eu quando era pequeno nem falava-se nem de reciclagem, né? E hoje em dia já tem uma consciência com pessoas de todas as idades em relação à justiça climática, aquecimento global, isso já é amplamente difundido. Então, cada vez mais, o consumidor ele vai exigindo isso. O que acontece é que algumas empresas estão querendo parecer que são, mas não são na realidade. Elas acabam enganando um ou outro, mas não todo mundo. E tem algumas que são de verdade, né? E aí, cada vez mais, a opinião pública vai cobrar dessa turma, espero que cobre, com mídias sociais, enfim, falar, pô, o Itaú, você está de brincadeira, que você fala isso, mas agora você está levantando, você fala de governança, mas você está levantando dinheiro para a Havan, é verdade isso? E é verdade, enfim. Então, esse tipo de coisa, cada vez mais vai ser cobrada a coerência desses lugares que estão prometendo algo e não são. E eu acho muito legal isso que o Hélio falou também, desses símbolos, né, que vão ficando cada vez mais fortes. Quem está ouvindo a gente, se não conhece, vale muito a pena conhecer, por exemplo, o Sistema B, que são as B Corps. E agora tem até um trabalho bem legal de colocar gôndolas B em supermercados. Então, porque o que é o Sistema B? É uma certificação internacional de empresas que querem o melhor para o mundo. Eu tenho o privilégio da Gaia ser uma empresa B há muitos anos. Tem um processo muito sério e várias empresas querem ser B e nem tantas conseguem. Então, se você sabe, se tem um selo B, é que ela passou por um rigoroso processo de análise da relação da empresa com os colaboradores, com a comunidade, com o meio ambiente, a governança, modelo de negócios. Uau! Você sabe, mesmo que eu nunca tenha ouvido falar daquele produto, se é B, eu vou confiar, e se eu quero comprar um produto daquele lá, certamente eu vou dar prioridade a ele. Legal, João. Eu vou aproveitar a sua deixa, porque a gente foi conversar com a Lucy Freitas, que é a gerente de comunicação do Sistema B Brasil. E ela vai compartilhar com a gente como é que eles avaliam que consumidores, empreendedores e empresários podem fazer em relação ao comportamento de consumo. Oi, pessoal, eu sou a Lucy, estou como gerente de comunicação aqui no Sistema B Brasil. Em nome da organização, queria agradecer o convite para participar do podcast. Bom, o Sistema B é uma organização sem fins lucrativos que articula um movimento global de pessoas que utilizam a força dos seus negócios para mudar a lógica do mercado, entendendo que precisamos medir e gerir o nosso impacto, para que ele seja sempre positivo. No mundo, já existem mais de 4.000 empresas certificadas, sendo 222 brasileiras. Todo o movimento B traz uma nova mentalidade de que as empresas precisam ser melhores para o mundo, e não melhores do mundo. Para nós, não é surpreendente o fato de que muitas pessoas já compartilham os valores do movimento no seu dia a dia, mas às vezes nem percebem. A nova geração de consumidores, ela tá aí para provar isso.
Eles estão buscando por produtos de empresas socialmente responsáveis, que paguem justamente os seus colaboradores, que identifiquem e auxiliem na resolução dos problemas da sociedade de um modo geral. Em uma das nossas campanhas, dissemos que as escolhas são o nosso voto do dia a dia. Afinal, a gente não precisa só usar o nosso poder de voto para eleger político. A gente pode usar também para mudar o mercado, trabalhando, investindo e comprando de empresas que compartilham dos nossos valores. Todos os dias temos a opção de escolher o melhor para o mundo. E escolher empresa B é uma forma de redefinir o consumo. A certificação como empresa B, ela ajuda os clientes a identificarem exatamente as empresas que unem o seu desenvolvimento de negócio ao desenvolvimento humano e do planeta. São empresas com práticas sociais, ambientais e de governança comprovadas. Um produto, ele é muito mais do que aquilo que a gente consome de fato. Ele é quem fez, como foi produzido, de onde veio, para que finalidade serve e para onde ele vai depois que a gente usa. Então a gente precisa conscientizar as pessoas que a construção dessa nova economia, ela é possível e que, aliás, ela já existe. São várias empresas que já estão fazendo isso. Agora, nós, como sociedade, precisamos ajudar a impulsionar essa ideia no mercado. Boa parte do movimento ele é formado por pequenas e médias empresas que já nasceram com esse DNA alinhado à nova economia. Mas a adesão de grandes nomes, marcas tradicionais e mais conhecidas pelo público em geral, como a Danone, a Movida, a Natura, todas as empresas B, elas vêm auxiliando na consolidação do movimento e dos principais princípios da economia que buscamos. É cada vez mais evidente que no futuro não terá espaço para que as marcas pensem dessa forma e que não demonstrem preocupação com o impacto que causam na sociedade e no meio ambiente. Eu acho tão legal o sistema B que eu queria um certificado pessoa física, sabe? Eu sou uma pessoa B. Assim, acho que é isso que a gente precisa, né? Mais pessoas B no mundo também, além de empresas B. Me chama a atenção na fala da Lucy essa história das pequenas e médias. Porque empresas grandes já possuem uma estrutura e uma capacidade de se reinventar, talvez não façam na velocidade que precisa ser feita, mas já instalada. E empresa pequena e média, e particularmente falando do Brasil, acho que tem vários dilemas aí de sobrevivência, mas ao mesmo tempo a gente tem grande parte da nossa economia baseada nesse tamanho de empresa. Então a gente tem um potencial enorme de transformação por meio dessas empresas. O que vocês acham disso? Eu não tenho dúvida que isso é verdade, Sandro. O que a Lucy disse é muito verdadeiro, no sentido de que, primeiro, no sistema B, das 230, 240 empresas que estão hoje certificadas, a grande maioria são pequenas e médias. Mas tem já 3 grandes, que ela mencionou, Movida, Natura e Danone, que estão certificadas também pelo sistema B. Mas por que não tem outras grandes certificadas? Basicamente, porque na grande empresa é muito mais difícil você fazer a mudança da estrutura que é necessário ser mudada para você caminhar na direção da sustentabilidade, seja qualquer que seja o stakeholder. Quer dizer, eu vou cuidar melhor dos meus funcionários. Você tem 10 mil funcionários, você vai precisar estabelecer sistemas de avaliação. Até você ter isso tudo estabelecido, é um tempo que vai levar. Mais do que isso, o produto tem que ter determinadas características. Bom, você está produzindo milhões de toneladas de um produto, para você fazer a mudança desse produto, mudar a fórmula, os ingredientes, você vai ter que mudar o próprio sistema produtivo. Isso implica num investimento enorme que a grande empresa, teria que fazer. Mas pior do que isso, ela teria que colocar a depreciação a um sistema que ela hoje já tem e que deixaria eventualmente de ser usado porque não serve para o produto mais sustentável. São inúmeros fatores que ela vai ter que trabalhar e é muito mais fácil uma empresa B, aliás, o João colocou isso, que já no começo, a Lucy colocou isso, no começo da sua existência, ela começa como uma empresa B, e, portanto, no DNA realmente da empresa, ela tem as características, os atributos, os cuidados, o respeito pelos vários stakeholders e realmente os considera em toda a sua atividade, é muito mais fácil começar assim do que no meio do caminho, sendo enorme, você fazer as mudanças nessa direção. Agora, tanto uma quanto outra, pequena e média quanto a grande, vão estar no mesmo mercado. Isto é, um mercado que é transparente, cada vez mais transparente, e onde cada vez mais aquilo que as empresas fazem se torna visível. O que elas deixam de fazer também se torna visível.
O João, por exemplo, mencionou, de passagem, os bancos financiam empresas que eventualmente poluem ou que desmatam. Isso são mudanças que levam algum tempo para acontecer. E isso se torna visível. Então, naquele aspecto reputacional que nós falamos há pouco, isto é, da consistência, da coerência, com transparência e com redundância de informação, é mais difícil para a empresa grande comunicar isso ao mercado cotidianamente, fazendo com que os seus valores sejam levados à prática de fato. Enquanto que na pequena, os valores estão estabelecidos por um pequeno grupo de pessoas, por um sistema de produção pequeno, é mais fácil que isso seja de fato comunicado corretamente ao mercado. Hélio, você me trouxe um insight. Eu acabei de fazer 50 anos de idade, né? E a minha geração, ela é chamada por alguns de imigrante digital, uma geração que viveu parte da sua vida num mundo analógico e teve que aprender a usar computador e todos os recursos de tecnologia no momento em que já estava trabalhando ativamente no mercado de trabalho. Teve alguns náufragos aí, né, no meio do caminho. Eu consegui emigrar. E a geração da minha filha já é uma geração que nasce imersa numa forma de fazer as coisas já completamente digital. Eu acho que a gente pode dizer que existe também um imigrante aí da sustentabilidade, da socioeconomia, e algumas empresas que já são nativas. É mais ou menos isso que você estava querendo dizer, comparando as pequenas e as grandes? Acho que faz sentido a comparação, sim. O Born Digital, aquele que nasceu já digital, tem muito mais facilidade para operar dentro do ambiente digital do que aquele como você ou eu. Acho que o João talvez esteja mais para Born Digital do que nós dois, que tem mais dificuldade. Nós temos que nos adaptar, mudar um sistema de cognição, da forma de perceber coisas, da forma de compreender e de interpretar. Agora, a transparência e a visibilidade do mercado, no caso do Born Digital, é a forma pela qual as pessoas vão ser informadas. Claro que vai ter mídia digital ao lado da mídia convencional, ao lado das conversas com familiares e amigos, mas é importante, é fundamental. Aliás, a pesquisa do Acatu do ano passado mostra 50% das informações as pessoas estão pegando em redes sociais. Isso, do ponto de vista de transparência e visibilidade das empresas, o que eu posso dizer é o seguinte: a reputação das empresas vai ser cada vez mais o que se falar delas do que aquilo que ela fala de si próprio. Agora, a gente tem um risco aí, quando a gente está falando de reputação, que também é um termo que vocês enfatizaram bastante, do mundo em que a gente vive, em que muitas narrativas são construídas sem solidez, né? E aí eu posso construir uma reputação não baseada, de fato, naquilo que é a minha prática. E aí a gente pode confundir o consumidor. Temporariamente. E por um tempo cada vez mais curto. Eu não estou dizendo que não há greenwashing no mercado. Greenwashing existe e é bastante espalhado pelo mercado. Cada vez mais esse greenwashing tem vida curta. Funcionários vão estar falando sobre a empresa, fornecedores vão estar falando sobre a empresa, consumidores vão estar falando, compradores daquela empresa, clientes daquela empresa, todo mundo vai estar falando. A empresa é um personagem numa telenovela da vida cotidiana. Todo mundo vai estar falando. Então, cada vez o greenwashing vai ter vida mais curta e pernas cada vez mais curtas e vai andar cada vez mais devagar e ser pego mais rápido. Complementando o que o Hélio falou, a informação ela corre muito rápido. 2 exemplos recentes. Postei uma coisa sobre um grande banco esses dias. No mesmo dia, algumas horas depois, um conselheiro desse banco mandou uma mensagem para mim para tentar, de alguma forma, mostrar a resposta do banco, e um outro acionista do banco também entrou em contato comigo para falar, para dar uma reclamada, enfim, para mostrar a opinião dele, e que é super válido. Mas é isso, né? Então, eu não gastei nada para fazer isso. Eu gastei 5 minutos, 3 minutos, 2, sei lá, para expor uma opinião, e de repente essa opinião chega em um monte de gente. Não porque eu seja especial, qualquer pessoa que faz isso hoje, você consegue expor a sua insatisfação com alguma marca,
com algum posicionamento de marca, e rapidamente isso chega a muita gente. Se a gente for voltar alguns não muitos anos atrás, né, coisa de 12, 13 anos atrás, antes das redes sociais, não tinha isso. A única forma de chegar nas pessoas seria através da grande mídia, né? E você não ia falar na Rede Globo que aquela marca estava fazendo uma coisa que não é legal. E mesmo tinha blogs e tal, no começo da internet, mas você não chegava em tanta gente. E hoje em dia, a velocidade da informação é muito grande. Então, as empresas elas tomam muito cuidado com isso. Já que a gente está falando de coerência e de transformação, eu tenho uma pergunta bem pessoal para vocês. Vocês se sentem cobrados pelas pessoas que rodeiam vocês nas suas atitudes do dia a dia por coerência com todo esse conteúdo com que vocês lidam, com as atitudes que vocês têm? E vocês têm crises de vez em quando de, puxa vida, não foi coerente, acabei de fazer uma coisa que não é coerente com aquilo que eu acredito? Olha, exatamente nessa linha, eu pessoalmente conto para as pessoas que o Acatu desenvolveu um teste do consumidor consciente que foi desenvolvido há muitos anos atrás, 2003. E esse teste se provou muito robusto e ele foi retestado em 2006, 2010, 2012, 2018 e vai ser retestado de novo agora em 2022. Ele funciona. E eu digo, eu levei muitos anos para no teste do consumo consciente eu chegar no nível de consumidor consciente. Eu comecei no nível baixo do engajado e fui aprendendo ao longo do tempo. Então, se alguém me chegar e dizer, em tudo que você faz, você realmente leva em consideração a questão da sustentabilidade como primeiro elemento e considera isso na sua forma de escolher marcas, produtos, de usar, de descartar, a minha resposta vai ser não. Não consigo fazer isso em tudo. Até porque eu dependo de terceiros, dependo do governo depende de empresa, depende de ONGs me ajudarem nesse processo, não tenho informação sobre tudo e não consigo ficar atrás do que as empresas estão fazendo, do que os produtos estão representando para fazer as minhas escolhas. É muito difícil. Não há empresa perfeita e não há consumidor consciente perfeito também. Eu faço das palavras do Hélio as minhas. Eu tenho escolhas que eu não consigo fazer, porque eu dependo daquilo, né? Procuro me cobrar, eu me cobro até, mas eu espero que as minhas filhas, minha filha mais velha tem 8, minha mais nova tem 5, quando elas se tornarem consumidoras, que elas tenham opções, capacidade, condições de agir de forma mais consciente, né? Tem coisas que não tem como, por exemplo, uma coisa que é maravilhosa, a Greta Thunberg, ela não anda de avião. Isso é muito legal, mas eu não consigo. Enfim, infelizmente, tenho que pegar avião, às vezes, enfim, até para viajar, enfim, não só a trabalho, mas não, um consumidor, acho que absolutamente consciente, talvez nem faça isso, como ela é na questão ambiental, e outras questões também, mas, então, eu gostaria de estar mais, mas realmente não consigo, e eu tento na medida que eu posso. Eu queria agradecer a vocês, essa conversa que foi ótima, mas antes de terminar, a gente sempre tem a dica eloquente, um livro, um filme, ou alguma coisa que vocês possam recomendar para quem está ouvindo esse podcast e que amplia a discussão que a gente teve aqui. Então, João, qual é a sua dica eloquente? A minha dica eloquente é um livro que eu estou lançando agora pela HarperCollins. O nome dele é Seja Líder Como o Mundo Precisa. E basicamente é mostrar um novo jeito de liderar, um novo jeito de encarar as outras pessoas e a forma de trabalho. É um jeito que não é só você ficar falando, seja o melhor líder do mundo, mas seja um líder como o mundo precisa. Está na Amazon, em vários lugares, está sendo lançado agora. Olha, eu gosto de dar como dica eloquente a origem da palavra Acatu. Acatu é uma palavra indígena que quer dizer ao mesmo tempo semente boa e mundo melhor. Então a minha dica eloquente é a seguinte: tudo começa na semente. Cada indivíduo, a cada dia, se for uma semente boa através do seu consumo para um mundo melhor, seja social ou ambientalmente, estará dando uma contribuição. Então a minha dica eloquente é: seja Acatu todos os dias.
Obrigado, Hélio. A minha dica eloquente vai ser: aguardem a segunda temporada desse podcast e indiquem para os amigos a primeira temporada. A gente chegou ao fim da temporada de estreia do Eloquente, o podcast da socioeconomia. A gente falou sobre o preço de um planeta melhor, os impactos da desigualdade social e das mudanças climáticas, o preço alto que a gente tem que pagar para a regeneração do meio ambiente e a construção de uma economia mais justa, mais inclusiva e mais leve e doce para todo mundo, que foi o tema do dia de hoje. Quero agradecer a companhia de todo mundo até aqui e a gente volta em breve com mais debates quentes e provocadores sobre os temas da socioeconomia e as reflexões sobre o nosso jeito de estar e transformar o mundo. Obrigado, pessoal! O podcast Eloquente é uma iniciativa do Instituto Interelos. Nessa primeira temporada, debatemos o preço de um planeta melhor. Se você ainda não escutou os episódios anteriores, aproveite para ouvi-los agora. E se quiser deixar algum comentário ou sugestão, fale conosco através das nossas redes. É só digitar Instituto Interelos no Facebook, no LinkedIn ou no Instagram. Além disso, se quiser acompanhar as novidades dos programas que estamos desenvolvendo no terceiro setor, é só acessar o nosso site www.interelos.org.br. Os episódios desta primeira temporada foram apresentados por Ayrton Paiva, Mariana Chobé, Sandro Marques e Dudu Nicásio. Os roteiros foram escritos por Gabriela Maier, Herbert Bianchi e Letícia Sobral, com colaboração criativa de Sandro Marques. A coordenação geral do podcast é de Herbert Bianchi. O Eloquente foi produzido pelo Estúdio Guarda-Chuva da Rádio Guarda-Chuva, com a coordenação geral de produção de Gabriela Maier, edição e sonorização de Renan Suquevicius, produção de Gabriela Forte, apoio de produção de Tomás Chiaverini e trilha sonora original de Mari Romano. Agradecemos a Ricardo Antunes, Diego Veiga, Wagner Oliveira, Denivaldo da Silva, Josiane dos Santos, Gabriela Correia, Ana Euler, Ricardo Jung, Leonora Lubi, Heloísa Artuso, Mike Oliveira, Gustavo Sanches, Daniela Vilela, Denise Kassama, Paulo de Araújo, Nurit Ben Sussam, Rodrigo Vieira da Cunha, Fernando Assad, Hélio Matar, João Pacífico e Luci Freitas. Agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui. Se você ainda não nos segue, faça isso agora. Deixe também uma avaliação do Eloquente no seu aplicativo. Isso nos ajuda a ganhar relevância e alcançar mais pessoas interessadas em um mundo melhor. Obrigada e até a próxima temporada. Eloquente, o podcast da socioeconomia.